ministrando louvor, ministrando louvor. Sejam todos bem-vindos à nossa live, ao nosso culto. Que a presença do Senhor venha sobre nós. Que as purezas do Senhor sejam derramadas sobre nós. Vem, Santo, e habita dentro de nós e nos faz dignos de poder estar representando a Ti neste mundo. Que possas transparecer através de nós. Mantém-nos firmes, Senhor, na caminhada e nos preserva até a vida eterna. Amém. Continuar louvando ao Senhor. Ensina-me a sentir teu coração. Quero ouvir teu respirar. Tirar teu fogo com minha fé e te adorar. Jesus, tu és pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me.
Neste momento, quero convidar você a se colocar de uma forma confortável. Se conseguir, pôr seu joelho no chão, que ponha. Vamos conversar com o Senhor. Vamos pedir perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos medos. Vamos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que fizemos que desagradou a Ele. Oh, Pai, é na Tua presença que nós estamos para poder nos arrepender de todas as horas em que nós nos afastamos de Ti. Pedir perdão porque não fomos verdadeiramente a Tua face aqui na terra. Não refletimos a Ti, Pai. Perdão. Perdão porque Tu pediste que nós estivéssemos todos juntos, nos amando uns aos outros. Pai, coloca em nós a perseverança de andar contigo. Põe em nossos corações a cumplicidade de um para com os outros. Senhor, nós estamos verdadeiramente arrependidos. E Tu, como prometeste, Pai, nós confiamos. Confiamos na liberação do Teu perdão sobre nós, para que possamos cultuar a Ti, livres das amarras do mal, livre das cobranças do inimigo e presos a Ti, amor e Deus. Que Deus onipotente, Deus Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete perdão a todos quanto, com sincero arrependimento e viva fé, a Ele se convertem. Vos perdoe e liberte os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem, e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim um amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim um amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre sei
Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Meu orgulho mentiroso jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho mentiroso jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e
Convido a todos que possam abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Vamos ler no capítulo 8, a partir do verso 23. Assim que o Senhor colocou esta palavra em meu coração, me lembrei de você, ministro Eupídio. O texto é curtinho e eu me lembrei de você para a leitura desta palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos fazer mais um louvor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, em me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a vida. Pois nas mãos de Deus ficamos muito mais seguros. Confiando nele, nos seus desígnios,
vivemos muito melhor. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, das línguas enganadoras, que Tu possas reinar livremente em nossos corações e que sejamos presentes para o Teu povo. Usa-nos como Tu queres, agora e sempre. Amém. Parafraseando um grande amigo, podemos dizer: não dá mais para voltar. O barco já está em alto mar. Estamos vivendo um período em nossas vidas em que o medo está tirando o nosso sossego. A ansiedade vai corroendo a nossa fé. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Pode ser um medo de inseto, de aranhas, de baratas. Pode ser medo de pequenos espaços, de ficar fechado, medo de falar em público. Qualquer medo é possível de existir. Eu ainda estou para encontrar uma pessoa que nunca tenha sentido o menor lampejo momentâneo de medo, que não tenha na sua vida alguma história de medo. É normal. Sentir medo de vez em quando, às vezes, é muito útil. O corpo vai se preparando para lutar contra este medo, contra a situação. Mas o que acontece quando, ao invés do medo, sentimos uma paralisação? Quando o medo não durar apenas pequenos momentos e venha acampar em nós. O que fazer, o que acontece quando o medo se descompacta e se instala por um longo e longo prazo? E quando começa a ditar como você vive a sua vida? Quando o medo passa a ter um potencial maior do que o normal? O medo, ele tem a característica de nos manter cativos, de nos impedir de viver a plenitude da vida, a vida que Cristo nos chamou a viver. O medo veio direto depois que Adão disse a Deus que estava com medo porque estava nu. A Bíblia está constantemente dizendo para que não tenhamos medo. Na verdade, a palavra de Deus diz que durante a palavra toda da Bíblia, 365 vezes exatamente, a palavra diz para que a gente não tenha medo. É como se Deus dissesse todos os dias do ano: não tenham medo. Deus não quer que vivamos uma vida de medo. Ele quer que nós sejamos libertados. Eu quero ver como é que podemos nos libertar de viver uma vida de medo e viver uma vida plena. Porque muitas vezes o medo é algo incontrolável. E esta tem sido uma jornada na qual eu estive e ainda tenho, e que hoje irei compartilhar um pouco da minha própria história. Uma história comparada na palavra, que visa ajudar a descompactar o que devemos fazer diante do medo, e que podemos ser libertados. Uma das minhas histórias bíblicas favoritas é esta do Evangelho de Mateus, capítulo 8, aonde Jesus está no barco,
junto com os discípulos, homens que viviam acompanhando ele aonde quer que ele fosse. E depois de um dia de grande atividade, de pregações, Jesus, cansado, dorme. E logo em seguida vem uma grande tempestade que chega de forma inesperada e explode ao redor do barco, e os discípulos ficam aterrorizados. Eles ficam com um medo tão grande a ponto da palavra dizer que eles tinham terror na mente. E olhe que aqueles discípulos, muitos deles, eram pescadores, experientes. Eles devem ter navegado em todos os tipos de condições, mas esta tempestade assustou até os mais experientes. O que nos diz que essa tempestade foi algo extremo. Eles entraram em pânico e acordaram Jesus gritando. Eu imagino o rosto deles de temor, chamando Jesus. Todos nós vamos morrer, diziam eles. E Jesus então faz uma pergunta: por que você está com medo? Nos faz lembrar os dias de hoje. Todos vão morrer, a contaminação é enorme no mundo. E Jesus pergunta: por que estão com medo? Jesus então faz a pergunta e vai em frente. Isso parece-me uma questão bastante ridícula. Deve ter sido óbvio, porque eles estavam com medo. Era uma tempestade enorme. E na verdade eu espero que Jesus tenha que rugir, falar numa voz mais alta, num som mais forte, que ele pudesse falar mais forte do que o vento que vinha contra o barco. Eu imagino Jesus ficando de pé no barco que sacolejava para todos os lados, tentando não cair, se segurando nas pernas que vinham balançando com o barco violentamente. E ele ainda pergunta, tentando se controlar no corpo, e ele pergunta por que estão com medo. Para mim, o medo deles parecia completamente irracional. Eles estavam enfrentando a morte por um naufrágio. Mas olhe, para quem estava com eles naquele barco? Ali estava o Criador, aquele que tem autoridade por toda a terra, e estava no barco. Ele estava a bordo. O Criador estava ali com eles na tempestade. Não havia necessidade alguma de ter medo. E então ele diz: pare as ondas. E elas ficaram imóveis. E a palavra diz que o vento calou a boca dos discípulos. Ficaram eles maravilhados, imaginando: que tipo de homem é este, a quem eu estou compartilhando um barco? Ao acalmar a tempestade, Jesus lhes dá um vislumbre de quem ele é. O significado da tempestade empalidece em comparação com o significado de quem é Jesus. O que é uma tempestade, o que é uma tormenta diante do Criador? O grande problema do medo é que nós nos concentramos tanto nele e perdemos de vista Jesus, e que ele tem o poder de fazer. Na história de Jesus acalmando a tempestade, o momento chave para mim não é quando Jesus acalma a tempestade, não é quando a tempestade sopra,
Mas é o momento em que os discípulos vão até Jesus. Na hora da necessidade, eles se voltaram para aquele que eles acreditavam que poderia salvá-los. Querem saber de uma coisa? Na minha vida inteira eu tive muitos medos. Sempre me achava incapaz de tudo. Quando senti pela primeira vez o meu chamado ao ministério, eu era um garoto. Pouca gente sabe disso. Estudava num colégio católico de freiras e numa aula de religião, onde uma freira ensinava. Ouvi uma voz de interior me dizendo: venha. Tive medo. Eu era um garoto muito tímido. Eu me achava incompetente, tudo me encabulava. Entrar numa loja e perguntar o preço de algo para mim era um martírio. Fugia de tudo isso. E mesmo depois de ouvir aquela voz, tive muito medo. Mas aquilo não saía da minha mente. Eu deveria ter na época de 13 para 14 anos. Tentei de todas as formas abafar esta voz. Me calei, me reprimi, escondi isso de tudo e de todos e até achei que tinha conseguido. Até que um dia, meses depois, na mesma escola, no final do expediente, ao passar pelo pátio, me deparei com aquela irmã, aquela freira, a professora de religião. Não sei de onde tirei forças, mas falei a ela o que tinha ocorrido em sua aula. Aquela mulher não deu a mínima atenção, não falou aquilo que eu esperava ouvir. Friamente olhou e disse: esqueça isso, você é apenas uma criança. Isso foi exatamente o que fiz. Abafei tudo, me calei, dei as costas ao chamado. Até os meus 40 e poucos anos, quando conheci a igreja episcopal, e hoje estou aqui. Na vida secular, não foi nada diferente. Tinha e tenho muito medo de mudanças, medo de ousar. Eu fui criado num mundo paradoxo. Meu pai, um exemplo de homem de dignidade para mim, mas uma pessoa que tem muito medo de mudanças. No mesmo lar, na mesma casa, tinha outra figura, o meu avô materno, que era o oposto, que era ousado, mas o medo se sobrepôs à ousadia do imigrante avô. E enfim, como abafei minha vida, abafei a minha vivência com Deus, tive este buraco dentro de mim, sempre faltando algo. Fui de galho em galho em busca de tapar este buraco. Fiquei experimentando essa e aquela doutrina, tudo para tentar resolver esta situação. E a história prossegue. O resumo disso é que no dia em que soube da criação do seminário da Igreja Episcopal, o CETEC, me veio uma vontade enorme de conhecer a Bíblia, conhecer mais da palavra do Senhor. Mas como sempre, o medo me paralisava. Foi aí que Deus usou os seus anjos. E um grande amigo que já esteve aqui conosco na paróquia em Pombos, Antônio Silvestre, me incentivou a fazer com ele o seminário de Recife. Eu, ele e sua filha
Nos matriculamos, ele e a filha. Uns 3 meses depois, deixaram o seminário. Mas eu continuei, lentamente. Meu curso durou anos. E após o curso, a voz foi aumentando dentro de mim. E eu ia abafando, porque o medo estava na frente. Deus levou o homem pelo qual eu estava acompanhando, o reverendo Túlio Vinícius, que faleceu. E ali eu fui levado a ir assumindo uma coisa e outra na paróquia em Recife, mas nunca me achando capaz. Tinha medo, muito medo. Eu não percebia que Deus estava me capacitando, colocando pessoas, pastores, que foram moldando o meu ser. Tivemos o privilégio de servir sob o comando de um homem de Deus, o bispo Alexandre Ximenes, que teve a visão de ir me preparando aos poucos, sem me soltar, e ao mesmo tempo colocando homens de Deus, pastores, do nível do pastor Ebenezer Bené, homem ousado, que foi me ensinando com atitudes a saber confiar em Deus mesmo onde não se enxergava nada. Pastor Cláudio Macedo, homem especial que me ensinou o zelo, os cuidados com as coisas de Deus, e principalmente que não podemos tratar as coisas de Deus como tratamos dos nossos negócios. Na verdade, eu estava no modo de derretimento de mim mesmo. Eu estava me transformando. E embora me achasse ainda incapaz, eu não conseguia parar. Me sentia uma pessoa suja, que não poderia macular o Evangelho do Pai, que não tinha capacidade de fazer ou de deixar de fazer algo para Deus. Eu não conseguia parar de me lavar com o sangue do Cordeiro. Eu odiava o quão ansioso eu estava, e clamei a Deus. Eu não gritei por cura. O que eu gritei foi para que Deus me dissesse o que estava acontecendo, se estava tudo bem em minha vida. Eu estava com medo de lutar contra tudo isso. Essa era a minha oração. Eu perguntava: me diga se eu posso parar. Certa vez desci as escadas da casa de meus pais, entrei na cozinha, e a primeira coisa em que meus olhos caíram foi uma caixa de detergente, que na lateral e na frente da caixa lia-se: sujeira é boa. E naquele exato momento Deus respondeu a minha oração específica, e Ele falou na minha situação. Jesus nunca empurra a gente para dentro. Ele permaneceu adormecido para que os discípulos tivessem a escolha de acordá-lo ou não. Apocalipse 3, versículo 20 diz isto: aqui estou eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com essa pessoa e ela comigo. Jesus não é ninguém para empurrar sem ser convidado, de entrar sem ser chamado. E Ele esperou que os discípulos perguntassem. Ele espera que a gente pergunte. Ele espera que nós o escolhamos. E depois que Jesus acalma a tempestade, os discípulos não ficam dizendo: que tempestade terrível. Eles ficam dizendo: que criação humana lhe obedece.
Quando nós voltamos para Jesus, no meio das nossas tempestades, o nosso foco muda, o nosso olhar muda de direção, sai da tempestade e vai para olhar a Deus. Se estamos olhando para Ele, então não estamos olhando para a tempestade. Se somos dominados pelo seu amor perfeito, que lá no livro de 1 João, capítulo 4, promete expulsar todo o medo, e então deixamos de ser subjugados pela tempestade. Enquanto as coisas acontecem, vire os olhos para Jesus. Olhe cheio em sua face maravilhosa. Olhe as coisas da terra crescendo estranhamente sombrias, iluminadas pela luz e pela glória e pela graça do Senhor. Depois da revelação da caixa de detergente, não fui subitamente curado. Eu ainda me lavava frequentemente. Eu ainda me preocupava e ainda me sentia doente. Eu ainda buscava respostas, mas o meu foco não estava mais na tempestade. Era no Deus que estava comigo. E pouco a pouco, Deus foi me recuperando. Nunca contei esses detalhes a ninguém. E ainda tenho a ansiedade dentro de mim. Mas sei que Deus está comigo no barco. E me certifico de que viro os meus olhos para Ele, ao invés de olhar para as dificuldades, para a tempestade. Por isso hoje vejo esta pandemia do coronavírus, e ao invés de sentir medo, busco respostas na palavra. Me lavo no sangue do Cordeiro. As respostas que me têm vindo à mente nem sempre são agradáveis, porque vejo muitos sofrendo. É fazendo isso que podemos nos livrar dos nossos medos, confiando no Senhor. À medida que os problemas ao nosso redor diminuem em comparação com a glória daquele que nos criou, aquele que nos ama e aquele que promete nunca nos abandonar, vem se revelar em nossas vidas. Nesta semana mesmo, me acordei de madrugada com um medo terrível. Esta noite mesmo, praticamente não dormi. Busquei respostas na palavra e só me vinha a palavra limpeza. Deus está limpando o que não entendemos hoje, mas tudo será para a glória do Senhor amanhã. Só olhando para Ele podemos nos libertar do medo. Ontem coloquei um aviso nos grupos da igreja para que vocês pudessem mandar seus medos, seus receios, para que pudéssemos levar isso ao altar do Senhor. 2 pessoas tiveram a coragem de se expor nos seus medos. Glória a Deus porque vocês venceram o medo. Glória a Deus porque vocês não se limitaram ao medo de se revelar uma pessoa medrosa, que se permitiram ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Se vocês 2 estão agora ao vivo conosco, Deus vai revelar o que Ele tem para a vida de vocês. Olhe para Ele, se liberte do medo. A palavra do Senhor diz: quem é este que acalma a tempestade? Quem é esse que larga tudo o que tem para vir ao encontro daquele maior pecador? Quem é este que pega pessoas incapazes
e transforma em algo que vale a pena. Quem é esse que dá ousadia para as pessoas irem em busca de servir ao próximo? Quem é esse que faz a pessoa se colocar à disposição, levando o amor de Cristo diante de todos? Este é Deus, que usa a tempestade para que nós possamos nos levantar, mesmo com medo, e chamá-lo para nos socorrer. Se ele não estiver no barco, ele irá andando sobre as águas, mas ele nunca vai nos abandonar. Que o Senhor esteja com cada um de vós, agora e sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, eu te encherei, eu te encherei, eu te encherei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.
Chegou a hora de trazer ao altar do Senhor os dízimos e ofertas. Se você tem alguma oferta e dízimo para entregar na casa do Senhor, vá buscar. Vamos elevar e consagrar este valor, esta vida ao Senhor Jesus. Enquanto aguardamos você ir buscar, vamos fazer mais um louvor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, Santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Agora pegue este valor que você destina ao Senhor, eleve aos céus e vamos repetir junto comigo: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Que Deus consagre essas ajudas do povo quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas. É para a obra do Senhor se espalhar sobre todos nós. Consagra ao Pai tudo isso para a honra e glória do teu santo nome entre nós. Amém. Vamos todos receber as bênçãos do Senhor. Que as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo recaiam sobre vós. Que o semblante do Senhor resplandeça através de vós. Que Ele vos guarde e vos mantenha firmes, e que tire-nos a todo medo e nos mantenha vivos, ousados na expansão do reino de Deus sobre toda a terra. Amém. Amanhã é segunda-feira e não precisamos nos preocupar, porque Deus já está lá. Toda a semana já está traçada nas mãos do Senhor. Basta que nós confiemos nele e entremos nela sem medo. Ide na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo.
Amém. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Amém. Vamos em paz. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande e ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão.